E agora vamos à sede do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Recife, onde está o repórter Alex Silvestre, que fala com a gente sobre as principais dúvidas agora no encerramento, né, Alex, desse primeiro turno. Boa noite para você. Pois é, viu, Ciro? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha nessa transmissão das eleições de 2022. Para tirar essas dúvidas, né, dúvidas importantes, a gente está aqui e vai conversar com o diretor aqui do TRE, o Orson Lemos, para a gente entender. Por exemplo, é uma tecla que todas as eleições a gente sempre bate, mas quem deixou de votar neste domingo? Quais as consequências para essa não ida, na verdade, até a urna? Boa noite. Boa noite. O eleitor que não conseguiu votar hoje e nem justificou presencialmente nas sessões ou pelo e-título, ele agora tem 60 dias para justificar. A diferença é que no dia de hoje você só precisava justificar, comparecer ou assinar ou bater no e-título. Porém, agora você tem que juntar um comprovante, um atestado de saúde, uma declaração de trabalho, uma declaração de que estava fora do município ou fora do país, em trânsito. Você agora tem que comprovar. E o juiz é que vai ter que entender se defere ou não. Se não for deferido, paga-se R$ 3,50 e consegue a sua quitação eleitoral. Nossa, vamos falar de filas, porque ainda há o registro de muitas filas em algumas zonas eleitorais aqui do estado de Pernambuco. Inclusive, agora há pouco, uma fala, né, do presidente do TRE chamou muito a atenção. Se for preciso, vamos até meia-noite e 2 horas, não importa. A Justiça Eleitoral está pronta para trabalhar. Existe uma previsão para que esses pernambucanos consigam, então, exercer esse direito do voto, essas pessoas que ainda estão nas filas? Está garantido para todos os eleitores que estavam dentro do local de votação até as 5 horas, ou até tive conhecimento que alguns lugares não cabiam dentro. Nós demos a senha até quem estava na calçada, retivemos apenas para efeito de controle o documento oficial com foto ou o título da pessoa, e essas pessoas que estão com a senha, está garantido o direito de votar, não importa a hora. A urna não será desligada até o momento do último eleitor votar. Alguns eleitores no centro de convenções em Olinda reclamando, meu título, precisei dar meu título então ao mesário. Para que exatamente? Que medida foi essa tomada nessa zona eleitoral? Você imagina que o centro de convenções é um local aberto, ele não tem um controle de uma porta. Então, por não haver um controle da porta, você pode ficar dando senha até meia-noite, porque vai ficar chegando gente até meia-noite. Então, por isso que nós temos que, deu 5 horas, vou para o final da fila, do final para o início, nós saímos recolhendo as identidades, documento, dando a senha. E quando você termina, o pessoal ainda chega assim, olha, eu acabei de chegar, já passou das 5 horas. Então, por isso, é apenas um controle para o direito ser defendido daqueles que estavam às 5 horas, não quem chegou 5h10, 5h20, 6 horas. O brasileiro tem esse pequeno detalhe, dá um jeitinho. Quero falar com você ainda sobre urnas e também disque eleitor. Vamos começar então pelas urnas. Mais de 24 mil em todo o estado de Pernambuco. Alguma dessas urnas precisaram ser substituídas e quantas? Nós temos 24 mil urnas. Hoje estavam em funcionamento 20.545, que é o número de sessões que estavam aptas para votar hoje. Porém, dessas 20.545, apenas 285 foram trocadas até as 17 horas. Eu não baixei a última prévia, pode ter até aumentado, mas é 1,39%. Nós nos preparamos para trocar até 10%. Então, sabemos que o número está bem abaixo da possibilidade que nós tínhamos de trocar. Então, está dentro da expectativa total. Vamos então falar de disque eleitor. Uma ferramenta muito importante da Justiça Eleitoral. A movimentação ao longo desse domingo, a gente já tem uma previsão aí de quantas ligações, de quantos eleitores foram então atendidos por meio dessa ferramenta? Nosso disque eleitor ainda está atendendo, porque por fato de ter filas, eu ainda estou mantendo ele no ar. Então, até às 17 horas, já tínhamos atendido no dia de hoje 2.690 ligações. É um recorde para o dia de hoje, porém, no mês todo foram mais de 25 mil ligações. Então, estamos tentando esclarecer a população, tirar todas as dúvidas, até mesmo após a hora de votação, porque temos filas. Então, 3194-9400, pode ligar que vamos atendê-lo. Por favor, repita. 3194-9400. E aí o questionamento que deve ser feito agora é, essa ferramenta, ela funciona também
depois das eleições, depois do resultado? Diante do fato da possibilidade de nós termos ainda um segundo turno, ou mesmo havendo, nós mantemos a ferramenta no ar sempre. A diferença é que nós vamos mudar a resposta. A partir de amanhã vai ser justificativa, não justifiquei com esses meus problemas, então a gente muda a atender. Mas continuaremos atendendo até o final de outubro, através de atendentes presenciais. Depois voltaremos a ser o chatbot, que é um robô atendendo. Mas sempre temos no mínimo 1 ou 2 atendentes o ano todo. Caso tenhamos um segundo turno, quando é que começa então a campanha? A campanha, ela não pode ser amanhã, mas a partir da terça-feira já começa a campanha de rua, a partir da quinta-feira começa então voltar o guia eleitoral, então tem uma etapa para voltar agora, que é campanha de rua a partir de terça-feira, guia eleitoral a partir de quinta. Osson, pelas ruas do Recife, da capital pernambucana, das cidades da região metropolitana do Recife e também do interior do estado, que a gente viu foi bastante lixo. Aqueles santinhos dos candidatos que foram jogados, sabe, em canaletas, no meio da rua. O candidato, ele pode ser punido por conta disso? A legislação pune a flagrante delito. Se eu pegar a pessoa jogando o santinho, isso é um ato criminoso. Então, se for o candidato, será ele punido. Se for o militante será punido. Mas é preciso ter a autoria do crime. E a autoria do crime é no ato de arremessar santinhos no chão. Mas a população tem uma forma muito fácil. Viu no chão? Não vota. O desembargador André Guimarães falou que estaria disponível aí para trabalhar até meia-noite, 2 horas da manhã, mas eu imagino que a expectativa, na verdade, seja outra. Existe uma previsão para que esse resultado ele seja emitido ainda hoje? Ainda estamos trabalhando para cumprir o nosso horário, nossa meta de 22 horas. E aí nossa intenção é 22 horas, já está aqui para dizer, temos o resultado final. Segundo turno ou vitorioso, vamos anunciar ainda hoje. Para a gente encerrar, também vale a pena dizer como é que esses votos eles são computadorizados. As urnas, depois que as eleições elas são encerradas, qual que é o procedimento a seguir? Uma vez que a votação termine hoje, as urnas serão recolhidas todas amanhã. E automaticamente, havendo o segundo turno, nós já começamos a trabalhar para o segundo turno, já temos um cronograma de preparação de urna, geração de mídia, transporte, está tudo planejado. Osson Lemos, obrigado então pela participação aqui na nossa cobertura. Isso, viu, Cícero Guimarães, aqui no aplicativo da Justiça Eleitoral, 0,43% das sessões foram totalizadas aqui no estado de Pernambuco. Eleições 2022, o voto na TV Guararapes, Record TV. Obrigado, Alex Silvestre. Muito obrigado, meu amigo Osson Lemos, com informações importantes, né? Quem não votou agora nesse primeiro turno vai poder votar no segundo. Quando começa a campanha efetivamente, se houver o segundo turno aqui em Pernambuco e também no nível nacional.